Malaquias 1. Vou falar sobre honra e dignidade. Mas vou começar Malaquias 1:1. O peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que me amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amar é a verdade. Aborrecer é odiar. Está em João 15, de 20 a 25. Não vou entrar nisso agora. E aí? E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Montes são homens. Salmo 125. Monte do inferno. Jeremias 51, 25, 26. Monte das trevas. Homens do diabo, que amam o diabo, tomam pedras e palavras com o diabo. Mentira. João 8:44. Amam a mentira. Ezequiel de 33 a 40. Monte de Esaú. Esaú é um fornicador. Ama os demônios. Ama as prostituições espirituais. Hebreus 12. São inimigos de Deus. Todos os homens que pregam doutrinas de demônios são filhos de Esaú. Odeiam a Deus. Eles odeiam a Deus, Deus odeia eles. Deus ama quem ama ele. Deus odeia quem odeia ele. Ah, mas Deus tem ódio? Lógico. Deus é o espírito do homem. Tu ama? Tu ódio? Tu odeia a verdade? Tu é filho do diabo. Tu odeia Deus. Quem odeia meu pai, odeia a mim. Quem odeia Deus, odeia você. Então como é que tu vai amar o diabo? O diabo não se ama. O diabo rejeita Deus. Deus diz, amai os vossos irmãos. Amai os vossos inimigos. Que inimigos? Como é que eu vou odiar o filho do diabo? O ódio que eu manifesto contra ele é a verdade de Deus que mata ele. É amor. O amor é a verdade, mata a mentira. Então, esse é amor. Amai vossos inimigos. Como? Manifestando o amor de Deus, a verdade de Deus, os juízos de Deus. Pô, você falar para o filho do diabo que ele é filho do diabo, o que você acha? Está mentindo ou falando verdade? Se ele for mentiroso, tu está falando a verdade, mas para o filho do diabo, você está dizendo o que para ele? Que você odeia ele? Porque ele é o filho do diabo? Não. Você está manifestando a verdade, mas o filho do diabo diz que você está odiando a ele, porque a verdade para o diabo é morte. A luz para as trevas é morte. O conhecimento de Deus para os filhos do diabo é morte. Já passou alguns na minha vida. Evangélicos do diabo. Mortos. E aí? Palavra de Deus para eles é ódio. Por quê? Alimente seus inimigos. Está em Provérbios. Com o quê? Com a verdade. E aí, tu vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Ele odeia a verdade.
queima a alma dele, porque ele sabe que ele é filho do diabo, que Deus é o fogo consumidor. A verdade consome as trevas. A verdade consome a impureza, o pecado, o diabo. Aí eles odeiam a Deus, já receberam o espírito das trevas, não há mais poder que o liberte das mãos de Lúcifer. Porque o diabo ama quem ama ele, a mentira. Todos os homens religiosos são filhos do diabo, amam a mentira. Deus não tem nenhuma religião. Nenhuma. Ele é Deus. Ele é o Deus reto, justo, santo em toda a verdade. A santidade de Deus é a verdade de Deus, que santifica o homem diante de Deus. João 17. 1 Coríntios 13. Você pode fazer tudo. Pode dar seu corpo para ser queimado. Pode dar qualquer sacrifício. Se você não tiver o amor de Deus, a verdade de Deus, tu não serve para nada. O amor é a verdade. João 5. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deu a verdade. O Filho de Deus é o homem de verdade. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Homem, sabemos, Senhor, que és homem de verdade. Foi isso que Deus veio fazer na terra. Transformar os homens em homens de verdade. Aonde? Espírito Santo é a verdade. É o fogo que consome as trevas. Aonde há verdade, não há impiedade, não há impureza, não há pecado, não há o diabo, que é o pai da mentira. Em tudo. Foi isso que Deus veio ensinar os homens. E a terra seria extremamente abençoada por Deus, porque os homens jamais veriam o pecado, o espírito das trevas. Mas isso se cumpre agora. Já cumpriu comigo, porque eu entendi absolutamente tudo que está escrito, tudo. Estão cumpridas as escrituras. Ninguém sabe. Por quê? Porque estão no meio dos espíritos das trevas. Ele vai esmagar a obra-prima dele, implantar o reino eterno de toda a verdade, que é a fé. A fé. A fé é a verdade de Deus. Os fundamentos. A fé, a verdade, que fará com que os homens vejam a existência material e literal de Deus através da criatura que ele criou. Ele veio à terra
se materializou na criatura, para que a criatura recebesse o Espírito da verdade. Espírito da verdade, que ninguém recebeu porque não quiseram receber. Não, mas eu sou verdade, eu sou cristão, isso não é merda nenhuma. Mentiroso e enganador. E foi enganado, ou está morto. Se é pregador, é mentiroso, morto, matado por Deus. Pecou contra Deus. Pecou contra Deus. E quem peca contra Deus não tem perdão. Se peca contra o Espírito Santo de Deus, a palavra escrita e falada por Deus, tu pecou contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. As Escrituras, que é toda palavra que sai da boca de Deus. Não saiu, não. Sai, porque ela é viva e eterna. Passa o céu, passa a terra, não passa a minha palavra, os meus escritos. Por isso que os filhos do diabo odeiam as Escrituras. Todos os demônios odeiam as Escrituras, que ela é o amor de Deus. João 5, João 6, vocês não creem nas minhas Escrituras, não podem crer em mim, porque de mim fala todas as Escrituras, do homem de verdade, do Deus que é a verdade, que criou o homem, em Gênesis 1, 27 e 28, deu a palavra dele eterna, infinita, e o homem rejeitou, abominou, colocou a boca dele, a palavra do homem, acima de Deus, acima dos céus, acima do Criador da criatura. Romanos 1, 2 e 3. Meu pai Paulo, profeticamente, fala de Roma, do império das trevas romana em Romanos. Olha só, coincidência? É? Porra nenhuma. Está escrito em Daniel. Romanos fala dos romanos, da igreja romana, prostituta romana, que já operava na terra quando Jeová colocou os pés na terra. Por isso, Daniel fala do Império Romano, as patas de ferro e o barro, palavra misturada com as patas de ferro, vaso, palavra, barro, o homem de barro, vaso de barro. E aí? Parece ter alguma verdade, mas é tudo mentira. Estão cumpridas. Há 2018 anos que o reino foi tomado por Lúcifer. Romano decapitou Paulo, se instalou na terra 400 e poucos anos depois. Mas o império das trevas já reinava. Meu pai Paulo, no livro de Efésios, mostra toda a glória do evangelho, das batalhas espirituais contra
as hostes das trevas no reino celestial, nas potestades celestiais. É onde o diabo opera, na tua mente, no teu coração. Como? Com os filhos dele, de Roma, pentecostais, apóstolos, profetas, visões, imaginações de Deuteronômio 7, 16, 18, 17, 11, 10, de Êxodo, do leito matrimonial das trevas, os povos dormem com o diabo. Hebreus 13, os demônios, os novos diabos, de Deuteronômio 32. Eles inventarão novos diabos, novos deuses, novos reis. Vocês acham que isso é novo? Está em Gênesis 6, 5. Gênesis 8, 21. Gênesis 3. A serpente enroscadiça e astuta que Deus criou. Gênesis 3, 1. Gênesis 1, 4. As trevas. Jó 26, 18, 24, 40, 41. A serpente enroscadiça que Deus criou, as trevas, o espírito das trevas que Deus colocou diante da face dos homens. Por isso, o livro de Jó é infinito. Quando se trata do diabo, que ninguém nunca viu, ninguém nunca entendeu a glória do Deus infinito que tudo criou. Colocou no livro dele e disse ao homem: siga-me, vê a terra. Siga-me, siga-me. Quantas vezes ele diz siga-me? Aquele que anda comigo anda na luz. Eu sou a luz da eternidade. A palavra de Deus. Vê a terra. Tudo criou, tudo fez. Quem vê a terra? Criador. Dos céus, da terra, do sol, das estrelas. O Deus que é como um sol. Sabe por quê? Porque o sol é luz. Não tem trevas. O sol a pino é o que vai manifestar agora. Sem nenhuma luz, sem nenhumas trevas. Porque as trevas e a luz para quem anda com Deus é a mesma coisa. Eu caminho nos tabernáculos de Lúcifer e sei o que habita em cada mente de cada filho do diabo que mente contra Deus. Conheço tudo. Conheço todo o livro de Jó. Caminhei com meu pai Jó, me pegou pela mão. Vem cá, Manuel Pinto, vou te levar nos tabernáculos do diabo que eu andei, mas Satanás não tocou na minha língua. Homem sincero, reto e justo. É o que eu sou. Sincero, reto e justo. Quem me conhece sabe disso. Por quê? Quando eu vi Deus falar isso para mim, foi uma vez só. Não precisou falar duas, não. Nenhuma dificuldade. Aquele que anda em sinceridade me servirá. Aquele que anda no caminho reto me servirá.
Sou igual ao meu pai Abraão, meu pai Isaac, meu pai Jacó, meu pai Jó, meu pai Moisés, meu pai Paulo. Por quê? Recebi o Espírito da verdade. E aí sou imitador de cada um deles. E sabendo, entendendo, compreendendo o infinito, infinito, infinito poder de Deus. Do livro dele, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Para isso ele me deu vida. Eu era morto, ressuscitado, segundo o evangelho do meu pai Paulo. O morto que ressuscitou pelo evangelho de Paulo. Até entender isso, levei algum tempo. Mas não fui rebelde. Fui deixando Deus explicar cada palavra dele. Quem explica Deus é Deus. Pelo livro de Deus. E pelo entendimento do Espírito dele. Quem tem esse Espírito? Quem conhece toda a eternidade, como está escrito? Qual homem que retornou ao jardim do Éden? Que come da árvore da vida, que pode servir no chá a todas as nações da terra para a regeneração das almas dos filhos de Deus. Tudo morto. Vão ter que tomar o chá da árvore da vida. Apocalipse 22. Apocalipse 2 e 3. Concederei que tu coma da árvore da vida. Quem teve essa concessão? Quem Deus fez com a dignidade dele de abrir o livro dele? Quem foi digno? Para tu ser digno de Deus, tem que estar de pé diante da face dele. Para estar de pé, tem que honrar seus pais espirituais. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, todos eles. Entender quem é Deus. Aí tu vai ver que esse livro é sem fim. Não tem fim. Estamos na última semana de Daniel. Vivia preocupado. Como que vai ensinar isso a esse povo? Como está em Romanos, Deus vem abreviando a palavra dele e dando juízo. São só 6 anos, 7 anos, porque já entramos na última semana de Daniel, 9, 24. A última semana, 14 de maio de 2018. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, se cumpriu os 70 anos, em 14 de maio de 2018. A inauguração da Jerusalém, da embaixada em Jerusalém, para toda a terra ver. E a Jerusalém do alto, que desceu, ataviada e casada com o Deus do alto. Sou eu, a Jerusalém, a cidade, o reino, o templo, a igreja, onde em todo entendimento animal das Escrituras estão cumpridas. Assentado à direita de Deus, do meu rei Jeová, que veio à terra, esperando que ele esmague a obra-prima dele, de Gênesis 3,14. De Apocalipse 3, 21, de Hebreus 8, 1 e 2, de Hebreus 7, de Hebreus 10, 12, 13, de Hebreus 1, 13, de 1 Coríntios 15, de Efésios,
até que eu esmague Satanás e sujeite tudo a ti. Que espírito? Deus é espírito. Deus criou todo o universo pelo o espírito dele. 7 espíritos rondam a terra. Zacarias 4, Zacarias 3, 3, 8 e 9. Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 7 espíritos, 7 igrejas. Apocalipse 11, vai botar lá 2 castiçais, 2 homens materializados, como apareceu com ele, quando os pais apóstolos viram 2 testemunhas, para que os povos da terra vejam a materialidade do Deus infinito que materializa anjo a hora que ele quiser na carne humana. Mostrou meu pai Abraão, antes de dar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mostrou a Ló, Gênesis 18, Gênesis 19. Os 2 varões. É assim que Deus faz, do jeito que ele quer, ele é Deus. Criou os céus e a terra. As escrituras estão cumpridas. São eles que vão dar o juízo? Não. Eles vão manifestar aos povos a materialidade da palavra de Deus. Mas isso, depois que se cumprir a primeira etapa, que é libertar o povo dele das mãos do diabo. Os espíritos de demônios, para que o povo dele não fique assustado quando ele materializar a palavra dele, porque o desejo, a vontade de Deus é fazer com que os homens creiam, entendam, compreendam que não há poder além da palavra de Deus. Espírito, Espírito, a fé que tudo criou, tudo fez pela palavra de Deus. Romanos 1. Para que os homens vejam que a materialidade de tudo que se criou, tudo, absolutamente tudo, veio da palavra de Deus. Como está em Gênesis 1. Se eu arrancasse na literalidade espiritual do Criador dos céus e da terra, que veio aqui, Gênesis 1, desapareceria o universo conhecido. Foi onde ele criou tudo. Céus, a terra, o homem em espírito. Em Gênesis 2, ele descansou e repousou da obra que ele havia feito, terminado. Olha a obra aqui, ó. A fé. Porque toda obra de Deus é feita por Deus, não por homens, porcos imundos. Quando eu prego isso, que ela faz, esse cara é maluco, está viajando, está doidão. Lógico, doidão pela infinita glória do Deus da glória. Entendimento. Por isso, o novo evangelho, novo testamento eterno. Testamento agora é definitivo. Quem entra no reino espiritual vê a glória eterna. 7 anos. Já pensou? O que é o cara entrar no reino agora e reinar por 1000 anos com Deus e a eternidade eterna? Por que 1000 anos? É o tempo que Deus vai regenerar toda a terra. Toda a terra.
Primeiro, regenerará a alma humana. E como está em Atos, diz todas as coisas. Porque a terra pranteia e geme, morta, sob o espaço, pela destruição tanto espiritual e tanto literal sobre tudo aquilo que Deus criou. A ganância, soberba, a impiedade do homem levou os povos da terra à loucura total. Acabou. O reino eterno, de que justiça reta, juízo reto, aprimoramento da alma eterna. Na mente, Deus vai manifestar aos homens toda a glória do Evangelho, que é, vamos dizer, infinita. O homem vai entender de fato quem é o pai dele, 100%. Eu entendo o que está escrito, mas tem coisas que são tão infinitas, de um Deus tão infinito, que o homem tem que meditar sobre isso, diante do Criador. Inventando porra nenhuma. E não mandou tu inventar nada. Então tem coisas infinitas. Como pode a palavra criar os céus e a terra? Está aí. Então, eu creio, estou falando da minha boca, que na eternidade todo homem que crê na palavra da verdade, porque Deus é a verdade, daqui a 7 anos terá o seu corpo carnal, isso é 100% garantido, glorioso, como ele andou na terra, 40 dias, no corpo infinito, glorificado por ele, pela palavra dele, que ele prometeu. Como é que ele vai trazer os homens que dormem na eternidade? Não estão mortos, estão vivos. Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, Jeremias, como Moisés e Elias apareceram no monte. Eles conversaram com Pedro? Com quem subiu no monte? Não. Como é que eles sabiam que era Elias e Moisés? Conheciam ele? Tinham foto? Tinha internet? Não tinham, né? Não tinham foto. Como é que eles sabiam que era Elias e Moisés? Então, as Escrituras vai trazer com que esses homens, na literalidade como Cristo andou na terra, que isso para Deus não é nada. Quem é que pode guardar o DNA deles, né? DNA humano. Oh, porque agora eu tenho DNA. Eu sou sábio. Sábio merda. Boa merda. Quem botou os céus no nada? Quem botou as constelações de Órion no nada? Os 7 estrelas. A terra no vácuo. Então, infinito poder de Deus, o que eu posso dimensionar é aquilo que eu vi pela fé, que ninguém viu. A fé, você não tem fé nenhuma, não sabe quem é Deus. Como é que tem fé? Não sabe que Deus veio à terra mostrar, provar a materialidade literal de Deus? Se fez carne. João, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, a palavra de Deus. Por isso que em Tiago 1, Deus diz, sou Pai das luzes, aquele que guarda a perfeita memória de Deus é feitor da minha obra. Da obra dele, de Deus,
porque anda na luz, porque ele é o Pai das luzes, ele é o Pai dos espíritos. João 8, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou a eternidade. Veio mostrar aos homens como ele andou depois de ressuscitado na terra. E muitas vezes eles não conheciam a ele. Por quê? Por que não conheciam ao Criador Todo-Poderoso que veio à terra? Entendiam que era ele, mas não conheciam a face. Por quê? Porque Deus é a memória de cada homem na terra, como está em Tiago 1, que não se esquece do nome dele, do evangelho dele, da glória dele. É o único pedido que Deus fez ao homem, a memória de Deus, que os demônios apagaram da face da terra, apagaram as pisadas de Deus na terra, do meu rei, do meu Senhor, do meu pastor. A arca que andou com os apóstolos dele, é de Gênesis 7,18, andou com meu pai Noé, anda comigo. A arca anda comigo, eu ando dentro da arca. É assim, um só, o pai e o filho, a arca e o homem. Sou filho de Noé, ando na arca com meu pai Noé. E a porta da arca não entra demônio. Aquele filme feito recente, com aquele grande ator, cara, é muito bom, o Grosso, se eu não me engano, parece um demônio lá dentro da arca. Aquilo lá é caô, 7-1. O filme é bem feito, os caras vacilaram nisso aí. Mas porque do mundo de Hollywood, que retrata fantasticamente as escrituras. Sempre tive paixão por esses filmes. Sansão, Dalila. Outro dia passou até Sansão e Dalila. Era moleque, ia no cinema em Macaé, eu e meu irmão. Santa Isabel. Fazer bagunça. Sansão e Dalila, o mesmo filme. Então, por quê? Porque esses filmes retratam, não tem nada a ver com o evangelho. Coisas infinitas. Coisas infinitas. Muito mais do que os filhos do diabo, ladrões, assassinos de almas, que tomaram o reino. Isso é antigo, não é novo não. Eles são filhos de Esaú, como está aqui, em Malaquias. Esaú. Tu acha, Esaú, que vai tomar tudo? Como tomou outra vez? Como está em Ezequiel? Monte Seir. Está em Gênesis 14, Monte das Trevas, desde a antiguidade. O povo de Esaú adora o Monte Seir, Monte das Trevas. Obadias. E aí? Romanos 9. Deus fez nascer o filho Abraão, Isaque. E de Isaque gerou a Jacó. Os demônios que eu pego aqui são filhos de Esaú, fornicadores, que rejeitaram a progenitura. Todo mundo rejeitou. Ninguém quer ser filho de Deus. O cara quer ser filho de Malafaia, filho de Valdemiro, filho de Edir Macedo, filho de Robson Rodovalho, filho do Papa Romano, filho dos pentecostais de Satanás, colocar os homens sobre as suas cabeças, demônios,
homens de Belial, demônios, nunca foram libertos das trevas. Nenhum homem na terra pode colocar sobre outro homem nenhum juízo, nenhum jugo, porque o juízo está aqui, o jugo não existe. Mateus 11, 25 a 31. O Deus do infinito veio à terra para que todos os homens fossem libertos das trevas dos homens de Belial, de Sodoma e Gomorra. Só agora vocês serão libertos. Gênesis 14, Gênesis 18, 19, escarnecedores de Deus. Gênesis 6, 5, das imaginações dos homens, Deus está extremamente chateado e aborrecido e irado. Agora, termina a ira de Deus, termina o furor de Deus, termina sobre o povo de Deus a indignação de Deus. Salmo 90, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. O fim da ira, o fim da abominação desoladora que tomou conta de toda a terra, com os cavaleiros do Apocalipse. 6, 8, 9 e 16 e 17 e 13, dos espíritos de demônios que colocavam culpa nos homens, os filhos do diabo, que não têm misericórdia, que não conhecem o que é misericórdia, serão abatidos pelo Espírito dos céus, pelos exércitos dos céus, como está escrito. Porque os céus reinam sobre toda a terra. A sabedoria de Deus reina sobre todos os homens. E a sabedoria de Deus é a palavra de Deus. Como meu pai Davi entendeu, meu pai Moisés, Daniel, Ezequiel, reina sobre os céus. Meu pai Daniel falou com o rei mais poderoso da terra, Nabucodonosor: se tu não mudar o seu caminho, se tu não largar a impiedade, largar a malignidade da tua boca, da grande árvore que Deus plantou e fez você, eu volto daqui um ano. Se tu não mudar, tu vai começar a comer capim. Voltou um ano depois. O que aconteceu com Malafaia, Valdemir, Edir Macedo, essa merda? Estão comendo capim até hoje. Demônios. De Daniel. Nabucodonosor não, se arrependeu. Olhou para os céus e disse: ó Senhor, quão infinito é o teu nome, quão poderoso é a tua glória. Agora eu sei que tu me deste entendimento, conhecimento e me fizestes entender, compreender que o teu nome, a tua glória, o teu poder reina sobre os céus e tem poder sobre toda a carne, porque todos os homens na terra são imputados a ti, Senhor, como nada. Vocês acham que isso é alguma coisa? Ele reina sobre os espíritos. Ele é o Pai dos espíritos. Tudo criou e tudo fez. Satisfarei toda a minha vontade. Quando eu mandar o meu servo e ele
santificar o meu nome na terra, eu manifesto aos homens a minha santidade. Mateus 6, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Satisfarei toda a minha vontade. Satisfarei todo o desejo do meu coração. Isaías 55. Você sabe o que é Deus satisfazer o desejo do coração dele? João 15, João 12, João 5. O desejo do coração do meu Pai Celestial é que todos os homens se salvem. Se salvem. Depende só de você. Se salvem. Por isso, ele diz ao homem, abandone a si mesmo. Em quê? Nas coisas de Deus. Abandone a sua mente. Abandone seu entendimento espiritual, que não serve para porra nenhuma. Tu só é um religioso, porco, imundo e sujo, morto pelo pecado da morte, que é o desconhecimento de Deus. Esse é o pecado. Qual outro? Nenhum. Qual outro pecado? Nenhum. O outro pecado, que não tem salvação, fez macho e fêmea. Não estou dando juízo. Estou dizendo o que Deus fez. Isso ninguém muda. Então, mude seu caminho, não é ele, mude você. Agora, aquele homem que Deus matou, são os homens de espíritos imundos. Os anticristos, os falsos apóstolos, os reis que reinam sobre os povos da terra com as religiões de demônios. Mateus, Marcos e Lucas. E eles reinarão sobre vocês. E vocês ainda acharão que eles são bons. Olha que merda, como é que o diabo tem poder, hein? Eu vejo isso toda hora. Quando eu falo de um pastor que não vale nada, o filho do diabo, filho dele, se levanta na hora. Porque Deus, para eles, não existe. Salmo 10, Salmo 13, Salmo 53, obreiros da impiedade. 2 Coríntios 11, serpentes astutas de Lúcifer. O diabo, poder infinito, o diabo. Por isso, que enquanto Deus não esmagar a obra-prima dele, ele mandou sentar à direita dele. Aqui, entendimento, animal. É lá que você vai sentar. No entendimento, espírito, arrebatado, o espírito, ao trono de Deus. Salmo 89, 14. Mateus 25, trono de Deus. Ser arrebatado ao trono de Deus e Deus habita no seu trono. Tu é o trono dele. Ezequiel 28. Mateus 24. Quando cumprirá tudo, Senhor? Quando Satanás estiver sentado no lugar santo. Lugar santo para Deus é você. Sejam santos. Sejam santos. Sejam santos. Seu Deus é santo. Deus não habita em tabernáculo onde tem demônios e mortos. Por isso ele vai dar vida. Vai habitar no seu tabernáculo. Tu vai habitar lá no trono de Deus. Entendimento. Arrebatamento é isso, animal, espírito. Porque a terra foi criada para o homem eternamente, de eternidade em eternidade. Para isso ele criou a terra. O diabo ensinou que vocês vão para o céu. Para o céu da onde? Da boca deles? Só se for para o céu da boca do diabo.
Ele é poderoso. Pode te levar para o céu do inferno, aonde habita as labaredas eternas de fogo, que é debaixo da terra. Esse é literal. Mas os céus que o diabo fala é espírito. Como é que Deus vai arrebatar os mortos, defuntos? E mesmo assim, se tu não nascer de novo, não absorver o quê? A impureza tem que absorver a pureza. A morte tem que ser engolida pela vida, pela palavra da vida eterna. 1 João, eu sou a vida eterna. Palavra de Deus. Você tem que se tornar o filho de Deus na terra e habitará eternamente no corpo que ele prometeu, como ele andou na terra. 40 dias. Está escrito, está cumprido. Todas as almas são de Deus, são do Rei do Universo, que veio à terra. João 10, 25. Ezequiel 18. O contador de parábolas, Ezequiel 20. Mateus 13, 35. Salmo 78. O contador dos enigmas e mistérios celestiais infinitos. Conheço todos. Entendo todos. Por isso, a regeneração de toda a terra, dos povos que honrarem o nome dele, que glorificarem o nome dele, glorificar a palavra dele, que abrirem o coração para receberem a eternidade. Creio que muita gente quer isso. Está em Isaías 42. Está em Mateus 12, 16 a 21. Selada, escondida dos homens, palavra dele. Está em Romanos 15, 8, 9 e 10, escondido. Está em Romanos 11, 24, 25, 26, escondido. Deus esconde tudo dele. Provérbios 25, para que vocês descobrissem, mas não quiseram descobrir nada. Deuteronômio 29, 29. O homem de terras remotas traz as boas novas. Isaías 46, Atos 3, Provérbios 25, 25. Segunda Crônicas 6, Primeira Reis 8. O homem de terras remotas traz as boas novas para as terras assoladas pelos filhos do diabo, pela indignação de Deus, que vocês rejeitaram a Deus, rejeitaram a verdade, rejeitaram o amor de Deus. João 5. 1 Coríntios 13. Rejeitaram o amor de Deus, a verdade de Deus. Deus é amor. Eu amo a Deus. Eu vou dar dinheiro da igreja. Deus é amor. Amor do diabo. Filho de Satanás. Demônio. Que de Deus aquela porra do inferno não tem nada. São demônios. Prostíbulos de demônios. Fornicadores com Satanás, filhos de Esaú. Por isso ele diz aqui, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês são muito cretinos.
Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Honra, demônios. Deus só honra quem honra a ele. 1 Samuel 2,30, João 5. Se eu sou Deus, sou Pai, cadê a minha honra? Apocalipse 21, trarão a honra e a glória do Senhor. O que é temor ao Senhor? Obedecer. Êxodo 20:20. Aqueles que me temem, está a minha glória com eles. Que homem é esse que me temerá e eu revelarei a ele o meu conserto eterno? Salmo 25. Conserto da eternidade. Hebreus, de 1-13, o novo concerto de Deus com todos os povos da terra, segundo a ordem de Melquisedeque, honrando a meu pai Abraão, honrando a meu pai Davi, o novo sacerdote eterno e os sacerdotes de Deus eternos. Apocalipse de 1-5, Apocalipse 21-22, sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o novo evangelho, o novo povo, um só povo. Hebreus 8. Efésios, de 1-6, um só povo, um só reino, um só Deus, um só pastor. O que é pastor? Se vira isso aqui, ó. Pão da eternidade. Salmo 24. Pastor de Deus é Davi, filho de Davi, primogênito de Davi. Salmo 1:3-2. Isaías 11. O renovo, a árvore do renovo, a árvore do renovo da tua boca fartará a tua alma. Palavra de Deus. Cristo de Deus é a palavra de Deus. Cristo de Deus é a palavra de Deus. 2 Coríntios 6. Serei seu pai e vocês serão meus filhos. Mas ninguém quis saber de ser pai e filho de Deus, né? Pai não, ser filhos de Deus. Rejeitaram a ele. Preferiram os homens de Belial. 2 Coríntios, demônios. Mentira. Se fizeram deuses no templo de Deus, que é você, seu animal. Isaías 14, Ezequiel 28, 2 Tessalonicenses 2, basta dar o dinheirinho a eles, que o diabo bota vocês no reino dele. No reino dele. Porque de Deus, esses filhos de Satã não sabem nada. O diabo é o pai das trevas. Como é que eles vão conhecer o Deus das luzes? Salmo 96, 97. Deus não semeia a luz a quem anda nas trevas. Semeia-se luz para quem anda na luz. Por isso ele é o pai das luzes. Semeadura, palavra de Deus. Gênesis 3:14. O filho do homem. Mateus 13:37. Palavra de Deus. Esse é o filho do homem. Eu sou filho do homem. Que homem? Deus Todo-Poderoso. Do homem Jeová. Do Deus que se fez homem. Rei dos céus e da terra. Esse é meu rei. Qual é o seu? Esse caso aí, por isso que você está morto. O Papa, você está morto. Sabe nada de Deus. Esse é o pecado. Desconhecimento de Deus.
mas vai regenerar